Ok, tá? Então, os primeiros, os artrópodes, né, são divididos em vários grupos. O primeiro grupo são insetos, né? São a grande maioria desse grupo dos artrópodes são os insetos, tá? Quais são as características que vão falar, esse aqui é um inseto, ou é um aracnídeo, ou é um quilópode, ou é um crustáceo? Primeiro, para você diferenciar, se você olhar aquilo lá, é um inseto, como que eu posso diferenciar? Sempre ele vai estar dividido em 3 itens. A cabeça, o tórax e abdômen. Então, o inseto tem 3 divisões básicas. Cabeça, tórax e abdômen. Tá? Uma outra diferença, tá, que eles têm 3 pares de patas. 3 pares de patas. Tá? Alguns insetos têm asa, outros não, né? Antenas, um par de antena, e olhos compostos, tá? Como que é a respiração desses caras, né? Respiração através de traqueia, como a nossa aqui, nós temos traqueia, só que vai para o pulmão, eles não. Eles têm a traqueia e aí a troca acontece ali, tá? Olha lá, espiráculos, que é onde fosse como os nossos alvéolos, tá? Então eles não têm pulmões, ele tem traqueias, tá? O sistema digestório dos insetos são completos. Por quê? Tem boca e ânus, né? A parte bocal deles depende do inseto, né? Porque cada um se alimenta de um tipo de nutrientes, beleza? Por exemplo, eu tenho a mosca, que é lambedora, né? Eu tenho o mosquito, que ele é sugador, então vai mudar o seu tipo bocal devido ao tipo de alimento que ele se alimenta. Os sexos são separados, então são chamados de dioicos. Tem o macho e a fêmea, tá? E aí o seu desenvolvimento pode ser completo ou pode passar por transformações, vai depender da espécie, tá? Igual o exemplo aqui de uma mariposa ou uma borboleta, ele passa tanto do ovo, né? Aí depois do ovo passa para a larva, ou também os chamados de lagarta, aí ele vai transformar em um casulo, que é a pupa, e depois, com o tempo, esse casulo dá origem a uma mariposa. Isso eu chamo de transformação completa, né? A metamorfose. Agora, os crustáceos, né? A sua grande maioria são marinhos, tá? Mas encontramos alguns ainda de espécies terrestres, mas a grande maioria são marinhos. Ele já tem ele dá uma diferença dos insetos devido a essa estrutura aqui, ó, cefalotórax, tá? Porque ele tem o tórax e a cabeça unidos, não é separado, e o abdômen sim separado. Já o crustáceos, notem que o número de pernas são maiores, são 4, fora que ele tem ainda as pinças, né? Chamado de pedipalpos, que serve para agarrar a presa, tá? E tem mais de um par de antenas, ó. Tem vários pares de antenas. O olho já não é composto, né? Cheio de olhinhos, né? É olho simples. Então essa aqui é a característica do crustáceo. No caso aqui eu tenho uma lagosta, mas pode ser um caranguejo, pode ser um siri, tá? Olha lá. Lá no inseto você tinha o seu exoesqueleto, tá? Esqueleto fora do corpo, por isso que você vê aquelas cigarrinhas, né? Se você olha, só tem a casca, dificulta o seu crescimento. Já no crustáceo, já é um exoesqueleto de carbonato de cálcio. É diferente. Então, nos insetos, é de
quitina, né? É mais frágil. Já dos crustáceos, é um exoesqueleto mais duro, tem uma carapaça mais dura e mais resistente, né? E no caso, quem já comeu aí caranguejo, já foi no mar, já viu lagosta, né, siri, você notem que ele tem essa carapaça mais dura, mais rígida. Até caranguejo aqui de água doce também. Beleza? Seus hábitos alimentares, né, são variados. Os caranguejos geralmente que vivem como o camarão, por exemplo. Vou dar um exemplo do camarão. O camarão, ele é um cara detritivo. Ele come tudo que tiver no fundo do mar. Ele é o limpa-mar, né? Ele é a barata do mar. Ah, professor, eu gosto do camarão, né? Mas você tem que saber que ele é a barata do mar. Ele come todas as porcarias que tem no fundo do mar. É como se você estivesse comendo a barata terrestre. Só que ele é saboroso, né? Outros podem ser herbívoros, né? Comendo algas. Outros podem ser filtradores, quer dizer que ele filtra a água, tirando ali plânctons ou plânctons, tá? Sistema respiratório através de brânquias, então é diferente dos insetos. Os insetos é traqueal, aqui são branquiais, como fossem os peixes, né? Tem brânquias para retirar o oxigênio da água. Também são sexos separados, tá? Tem o macho e a fêmea. Também sofre metamorfose, igual aquele primeiro desenho lá, né? Eles têm os ovos, depois passam por um processo de larva, e depois da larva que vai transformar em um indivíduo adulto. Aqui está quelicerados, mas anotem aí, coloquem aí do lado do quelicerados aracnídeos, porque para muitos livros e exercícios aparece como aracnídeos, então coloquem aí do lado, aracnídeos, tá? Que são as aranhas, escorpiões, ácaros, carrapatos. Qual que é a característica deles, né? Aqui, ó, já tenho 4 pares de patas. Ele possui cefalotórax também, a cabeça junto com o tórax e o abdômen. Tá? As patas ficam grudadas no cefalotórax, o abdômen fica as partes de órgãos. Ele tem essas duas pontinhas aqui, ó, são chamadas de quelíceras, onde fica o material inoculador de veneno, e os pedipalpos, que servem para contato, sentir o ambiente. Tá? Não é mais um par de patas, e sim um pedipalpo. Tá? Olha lá, também conhecido como... Beleza? Ao final, as perguntas ao final do vídeo. Para a manipulação do alimento é utilizado o pedipalpo, né? E esses caras, os a aranha, o modo de alimentação da aranha é bem interessante. O que ele acontece? Ele inocula o veneno, a presa vai morrer, ela vai mandar as enzimas digestivas para fora do seu corpo e a digestão acontece fora do corpo dela. Então ela manda, ela pegou um rato, ela manda as enzimas, aí começa a dissolver o rato. Aí depois ela suga só o material já dissolvido. Então eu chamo de uma digestão extracelular. Extracelular, tá? Não é dentro da célula, ela não engole os pedaços, como acontece com os escorpiões. Os escorpiões inoculam o veneno e depois, com os seus pedipalpos, eles vão arrancando os pedacinhos e engolindo. As aranhas não. Inocula o veneno, aí vai começar a digerir fora, aí depois ela já só suga o caldo, por exemplo. Como fosse assim, né? Olha lá, quelíceras é onde que dá o veneno, né? Inocula o veneno, os pedipalpos, estrutura de sensorial, tá? As mais venenosas aranhas são a marrom,
porque ela faz um apodrecimento, né? Vou colocar aqui, não está aqui na apostila, mas falando sobre o veneno, geralmente ela fica em casa, são umas aranhas menorzinhas, marrom, de cor marrom, por isso o nome. Então, onde que ela começa a apodrecer e ela vai necrosando. A aranha, uma outra aranha que temos aqui é a armadeira, tá? Ela, toda vez que você mexe nela, ela se arma, ficando só nas patas traseiras. E temos a caranguejeira, que não faz mal a ninguém. A caranguejeira não tem um veneno assim que vai fazer mal ao ser humano, tá? O processo de defesa dela é os pelos. Então, se você tocar nela, ela vai soltar uns pelos e aí vai liberar, você vai ficar com irritação, tá? Outros podem ser parasitas, tá? Como os carrapatos, que ele vai sugar o seu sangue e aí vai te trazer doença, pode provocar outros tipos de doença relacionados, né? Com protozoários que estão nele, que é a doença do carrapato. E também ele pode te trazer, no cachorro, por exemplo, ele vai trazendo, vai deixando o cachorro cada vez mais feio, mais fraco, né? Você tem que cuidar dos animais. Sexos separados, fecundação interna, né? Então a cópula. Alguns cuidam dos seus filhotes, como as aranhas, né? Pode ver que acontece você uma hora matar uma aranha e aí cai um monte de filhotinho, ficar cheio na casa devido a isso. Beleza? Outro grupo são os miriápodes, também conhecido como quilópodes e diplópodes, tá? Agora estão mudando essa classificação, mas era dividida em dois grupos. Os quilópodes, que é a lacraia, e os diplópodes, que é o piolho de cobra. Todos eles estão num grupo chamado de miriápodes. Qual que é a característica dos quilópodes? Que é a lacraia, que é esse animal de cima aqui, ó. Tá? Ele possui um par de antenas e um par de patas por segmento. Ó. Tudo isso aqui é o tronco. E tem um par de patas por segmento. Cada anelzinho desse aqui tem um par de patas. Tá? E no final, ele tem um inoculador de veneno. Tá? Então tem lacraias gigantes, onde que consegue pegar até um rato, se alimentar de rato. Tá? Já os diplópodes, já fala de, tá? É aqueles que você, ele fala de piolho de cobra, mas quando você enrola nele, bate nele, ele se enrola todo e tem um cheiro bem fedido. Tá? Então, eles, diplópodes, porque ele tem 2 par de patas por segmento, tá? E não tem estrutura de inoculação de veneno. Ele colocou uma tabelinha para vocês saberem a diferença entre eles, né? Olha lá, insetos, cabeça, tórax e abdômen. Número de pernas, 6. Número de antenas, 2. Número de asas, 2 ou 4. Crustáceos, cefalotórax, que é unidos. Número de pernas, né? Pode chegar de 10 ou mais. Antenas, 4. Quelicerados, tem o cefalotórax e o abdômen, né? Número de pernas, que são lá os aracnídeos, 8. Tá? Número de antenas, não tem. Asas, não tem. Então, a aranha, escorpião, não tem asas. Tá? Pode ficar tranquilo que não vai voar em você. O máximo é pular. Miriápodes, cabeça e tronco alongado. Não tem um abdômen. Segmentos pernas por segmentos. Né? Se for a lacraia, é 1. Se for o piolho de cobra, é 2. Antenas, 2. Aqui está a foto real da lacraia, a foto real do piolho de cobra. Né? Professor, eu achei genial. Você falou que